que é uma coisa que a gente não pensa. A gente não pensa. Se tu pensar um equipamento de escavação da Terra e tu cravar no solo lunar, a bunda levanta. Não tem o contrapeso para segurar. Tu crava aquilo, em vez de cravar e cavar a terra, quando tu tentar cavar o solo, né, o regolith, a traseira levanta. Tu não, como é que tu vai ter contrapeso? Então, o que os engenheiros da NASA desenvolveram é um equipamento de escavação que parecem dois ventiladores gigantes que estão girando ao mesmo tempo. Então, eles cravam dos dois lados ao mesmo tempo. Então, um funciona como contrapeso do outro. E a parte do centro é a caçamba. Então, os negócios vão girando e vai tocando a terra e vai enchendo essa caçamba no meio. Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios e projetos de capital. Que a tecnologia está entrando, com grande velocidade no mercado de engenharia e construção, a gente já sabe. Esse é um tema recorrente aqui no nosso Capital Projects Podcast. E para tratar mais desse tema e falar até de inovações que não são desse mundo, eu vou falar hoje aqui com o professor Lúcio Soibelman. O Lúcio é formado em engenharia civil pela Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado também pela mesma universidade, trabalhou cerca de 10 anos no Brasil como engenheiro-chefe numa empresa de engenharia geotécnica, também abriu e liderou a sua própria construtora, e depois ele foi para o MIT fazer doutorado em sistemas de engenharia civil, depois foi convidado a se tornar professor na University of Illinois, na Carnegie Mellon University, antes de chegar até a University of Southern California em 2012, onde começou como professor, chegou até diretor do Departamento de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental. Nos últimos 25 anos participou de diversas pesquisas em diversas áreas, publicou mais de 250 obras, entre livros, artigos e estudos, muitos deles também patrocinados por fundos de empresas como NASA, Departamento de Defesa, o Exército Americano, IBM, Bosch, entre tantas outras. Recebeu diversos prêmios na carreira em áreas distintas, e atualmente é diretor da USC Foundation for Cross Connection Control e Hydraulic Research e membro do conselho consultivo da Contourcraft Corporation, que desenvolve impressoras 3D em larga escala. Professor Lúcio, seja muito bem-vindo ao Capital Projects Podcast. Muito obrigado, gostei da introdução. Quero conhecer esse. Olha que eu tive que cortar um terço ali, do seu currículo. Muito bom conversar contigo aqui. E para os nossos amigos aqui do canal, quem é mais assíduo, vocês vão lembrar que lá no episódio 76 eu conversei com a Fernanda Leite, professora da Universidade de Texas, em Austin. Depois no episódio 100, foi o episódio comemorativo aí, número 100, eu falei com o Daniel Oliveira, diretor de operações e estudos lá do CII. E eles tinham uma coisa em comum, duas coisas em comum, Primeiro, porque eles são casados, e segundo, que os dois falaram do Lúcio, que eles tiveram aulas com o Lúcio quando fizeram mestrado na Federal do Rio Grande do Sul. Aí a Fernanda comentou sobre o Lúcio, depois o Daniel falou de novo. Falei, não, peraí, preciso conhecer esse cara, E fui apresentado então ao professor Lúcio, que muito gentilmente topou de primeira aqui a conversa no nosso podcast. Esses foram meus alunos na Carnegie Mellon. Na Carnegie Mellon, tá certo. Os dois fizeram doutorado na Carnegie Mellon. O Daniel foi meu aluno de doutorado e a Fernanda foi aluna da Burtil Akindi. Os dois trabalharam, fizeram doutorado lá. Legal, bem lembrado, tá certo. Foi depois do mestrado lá no Rio Grande do Sul. Muito bacana. Lúcio, você começou a ter contato com a construção desde muito cedo, Como é que foi esse processo? Como é que você decidiu ir para a carreira de engenharia e construção? Bom, eu sempre, quase que uma piada, eu falo que minha família é meio dysfunctional. Meu pai é engenheiro civil, minha mãe era arquiteta. Na época que ela fez arquitetura, a arquitetura era dentro da engenharia, então era quase como uma pós-graduação na engenharia, ou seja, das primeiras arquitetas do Rio Grande do Sul. Eu tenho uma irmã que é engenheira civil, casada com engenheiro civil, outra que fez análise de sistema, casada com engenheiro elétrico, outra Nossa. que é arquiteta, casada com engenheiro mecânico. Então não tinha como fugir. Não tinha como fugir. Minha casa era como férias, não era Disney, era visitar obra, era
era visitar, para ir viajar no exterior, ver pontes, ver engenharia, ver arquiteturas. Então eu não tive muita escolha na vida, foi meio que forçado. Legal, né? Obra do destino, mas um destino que estava ali, ó, milimetricamente traçado, na hora Eu de olhar podia para o escolher lado. o que eu quisesse fazer desde que fosse engenharia civil, né? Eu tinha toda a liberdade. Podia escolher no máximo a universidade que você ia fazer, né? Tudo já estava resolvido. Depois que você se formou, você, né, abriu a sua própria construtora. Como é que foi esse começo de carreira? Assim, o que, que levou você a abrir a sua própria empresa e depois resolver fechar e ir para fora? Meu pai tinha a empresa de fundações, um estaqueamento e uma empresa de geotecnia. Eu comecei muito cedo, ainda antes da faculdade, já a acompanhar o meu pai. Desde criança eu me lembro, finais de semana, no sábado, visitando obras. E sempre gostei muito de obra. E foi natural para mim. Eu comecei trabalhando com meu pai, e daí naquela época que se fazia muito condomínio preço de custo, meu advogado queria construir um prédio só para advogados, veio conversar comigo. Então aconteceu meio que naturalmente, não foi uma coisa que eu procurei. A ideia de fechar e fazer o doutorado eu sempre quis. Eu sempre fui um pouco estranho nesse ponto de vista de trabalhar em indústria. É o que eu digo, as pessoas dizem, fez um doutorado, é muito inteligente. Isso não tem a ver com inteligência, tem a ver como a gente encara o mundo, né? A pessoa que faz pesquisa, que vira um pesquisador aqui nos Estados Unidos, é aquela pessoa que a gente chama que tem um pensamento crítico. O que diz isso? O que quer dizer isso? Quando eu chegava numa obra e eu via um carrinho de mão de uma roda, 90% dos engenheiros vão dizer um carrinho de mão, é como se usa desde as pirâmides, se construiu há 5 mil anos, é o carrinho de mão, isso aqui. Eu olhava e dizia, por que essa porcaria tem uma roda? Olha quanto material que está caindo dos lados desse negócio. Mas que coisa absurda. Aí eu ficava dias desenhando carrinho de mão. E esquecia que eu tinha que comprar tijolo para a obra, porque eu, eu não estava preocupado mais com tijolo na obra. Então, era aquela ideia de sempre. Por quê? Mas por quê? Por que se faz isso? Aquela criança chata, né? Que todos os pais acham, meu Deus do céu, para de perguntar por quê. Eu nunca passei dessa fase na minha vida, né? Eu continuei para sempre. Eu sempre era uma pessoa que queria fazer de maneira diferente. Eu tinha curiosidade de fazer de maneira diferente. Existia o problema também mais social no Brasil, que eu estava um pouco insatisfeito, que eu não tinha lá muita flexibilidade para resolver o problema de salário dos meus operários, porque eu tinha que competir no mercado, e eu achava que aquilo me doía às vezes, que eu tinha operários que ficavam doentes, não tinham dinheiro para comprar remédio. O meu sócio me chamava de Papai Noel, porque eu ficava distribuindo. Ou seja, eu não nasci muito para ser aquele executivo. Tem gente que nasce para isso. Eu não me dava total felicidade, tanto do ponto de vista social, mas do ponto de vista técnico também. E o meu sonho, no momento que eu convenci minha mulher, era meu sonho na época era, vou sair, vou fazer um doutorado, eu não preciso vender os músculos dos meus operários, eu posso vender o meu cérebro. Né? Eu posso fazer um doutorado e abrir um escritório de consultoria com uma secretária eletrônica. Eu não quero estar nesse necessidade de ter que explorar. Eu nunca me adaptei com essa realidade, não me fazia feliz. E a minha ideia era, eu vou fazer um doutorado, vou ficar numa maneira de conhecimento que os outros engenheiros, quando tiverem problema que não consigam resolver, que eles venham até mim e eu vendo meu cérebro, eu vendo meu conhecimento, e eu não preciso estar vivendo diariamente todos os problemas sociais de uma empresa de engenharia, e posso sempre estar me apresentando problemas que os outros não conseguem resolver. Né? E que os outros chegam, tudo bem, não aguento mais esse carrinho de mão.
vamos para o Lúcio, que o Lúcio é um cara que vai estudar, vai pensar e vai fazer uma coisa diferente. Então, era a minha ideia, nunca era de ficar nos Estados Unidos, a minha ideia era fazer um doutorado e voltar e ter um escritório de consultoria. A realidade mudou, apareceu oportunidades. Quando eu terminei o doutorado, Illinois era ranqueada número 1 em engenharia civil nos Estados Unidos, a melhor. Foi uma honra incrível. Eu convenci minha mulher, só uns 2, 3 aninhos, deixa eu experimentar, é uma oportunidade única. E isso fazem 30 anos. Então, até hoje, minha mulher olha para mim e diz, eu não sei o que aconteceu. Onde é que eu errei? O que eu fiz errado na vida? Que tu me enganou por tanto tempo. Mas eu não posso reclamar. Uma coisa leva a outra, né? E você foi justamente fazer doutorado no MIT, que, né, se falar do MIT em qualquer lugar do mundo, brilha os olhos, né, de qualquer profissional. Como é que foi essa experiência no doutorado lá, você tendo passado pelo mestrado aqui no Brasil, tendo experiência, né, na prática da construção, chegou lá para fazer doutorado em engenharia, como é que foi, né? Estava dentro da tua expectativa, o que isso te abriu os olhos ou não, né? É complicado dizer. Eu acho que realmente eu tive sorte. Eu não acho que o currículo que eu tinha era o currículo para entrar no MIT. Não sei o que aconteceu, alguém se distraiu, o cara escorregou meu arquivo na pilha errada. Mas não, eu acho que a vida também é feita de momentos, de sortes, de Uhum. oportunidades. Eu acho que a gente tem que agarrar com unhas e dentes quando as oportunidades aparecem. No começo, diversas coisas interessantes aconteceram quando eu cheguei no MIT. Primeiro, eu me lembro, no primeiro dia que eu cheguei no MIT, eu sentei no jardim na frente da cúpula e eu olhei e bateu um desespero. Eu disse, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Eu vou ser trucidado, vão me destruir aqui. Então tem toda aquela ideia de que a gente se sente um enganador, né? Vim até aqui Uhum. enganando, agora como é que eu vou me sobreviver nisso? Então foi um momento complicado. Já tinha mulher, tinha filha, larguei tudo e fui. Eu disse, pô, aqui não dá para brincar. O que aconteceu? Eu acabei estudando que nem louco, né? Uhum. É muito diferente a maneira de ensino. Eu estava muito acostumado com aquilo de a, vai na aula, tem umas anotações e estuda na noite antes da prova. Aqui não é assim. Aqui, se para cada hora de aula que tu tem numa cadeira, tu tem que botar mais 5, 6 horas de É. preparação fora da sala de aula. Então, se tu tem 15 horas de aula por semana, tu tem que botar mais 45, 50 horas de leitura, de preparação. E para mim eu não trabalho. Como eu já era mais maduro que os meus colegas, já estava acostumado e entendia que aquilo para mim não era para mim ter uma aulinha e passar e fazer outras coisas. Eu entendi desde o começo que era trabalho. E de novo, que eu digo, todas essas coisas não é só a inteligência, é uma questão de botar o número de horas e o trabalho necessário. O que é incrível é que as universidades no Brasil são maravilhosas, a gente não se dá conta disso. Claro que toda a base de cálculo, de física, de matemática, eu não estava pior que ninguém. E isso demorou um Uhum. tempo para mim me dar conta que eu podia lutar de igual para igual, com algumas vantagens de algum jogo de cintura do brasileiro, de Pois é. saber como colaborar e não competir com alunos, né? O MIT tem uma coisa muito característica, que as notas são dadas por curva. Pois é. O que significa isso? Significa que não se diz que é de 9 a 10 para tu tirar um A. O professor pega todos os alunos e os alunos que tiverem com 10% no topo recebem um A. Então quer dizer que tu pode tirar 9, mas se tiverem, digamos, tem 100 alunos na cadeira, na classe, tu tenha 100 alunos e tu tem 10 alunos que têm a nota acima da tua, mesmo que tenha 9, se eles tiverem 9.1, 9.2, tu fica com B. Ou seja, é os alunos que estão no topo da curva que ficam com A.
o que acontece? Os alunos, os teus colegas viram tu está competindo com teus colegas. O dia que tu falta uma aula, tu vai pedir um material para o colega vai dizer, por que eu vou te dar um material? Tu vai tirar o meu ar. Né? Então é uma coisa de americano louco, só tem que ser muito, muito maluco para inventar uma coisa dessa. Claro que o brasileiro se juntou com os turcos, com o panamenho, com os outros, disse, não, se a gente trabalhar junto, nós somos os 10%, né? A gente vai trabalhar junto e ninguém vai conseguir chegar junto da gente, porque a gente vai trabalhar e vai dividir esse trabalho maluco entre... São 50 alunos, são 5 que vão tirar, então nós 5 aqui já resolvemos que nós vamos tirar os A e não vamos dar chance para ninguém. Então, claro que Olha, que o legal. brasileiro sempre troca o sistema e acha uma maneira de trabalhar com o sistema e realmente, daí fui muito bem, o meu doutorado inteiro eu tirei A em todas as cadeiras e isso Olha abriu as isso. portas. Existe um exame que se chama exame de qualificação no doutorado, que é muito complicado, que é um exame de 3 dias oral, e 3 dias. que 3 dias seguidos de exame oral e todos os professores te atirando bombas e tu tem que responder. E isso separa os alunos que ficam com mestrado e os que continuam para o doutorado. E, de novo, a maturidade fez uma diferença muito grande para mim e todos o grupo de alunos todos que começaram comigo para o doutorado, eu fui no departamento único que passou no exame de qualificação. Então, eles é um funil que vai separando e eu acredito que aquela ideia de ter ficado 10 anos teve um impacto muito grande para mim, porque me deu essa maturidade necessária para encarar, não ter pânico, crise de pânico e outras coisas. O que foi ruim no MIT para mim na época foi que eu tinha toda essa experiência em construção, eu tinha um mestrado em construção no NORI, no Rio Grande do Sul, que é um mestrado maravilhoso, núcleo orientado para inovação na edificação, coisas fantásticas que são feitas lá, e eu queria realmente continuar na área, e o MIT não tinha nenhum professor nessa área, né? Então, o MIT já estava todo virado na área de computação, e eu acabei fazendo meu doutorado em engenharia de sistemas, de engenharia civil. Me frustrei muito no começo, eu disse, pô, eu tenho 10 anos de experiência, tenho conhecimento dessa área, e agora, com mais de 30 anos, vou mudar para uma área nova, que eu tenho que competir com esses loucos aqui do MIT e tudo. Então, para mim foi um pouco frustrante, eu não entendi muito bem como que isso ia afetar a minha carreira, mas eu fui, não tinha opção. Fiz minha tese de doutorado foi em inteligência artificial, agentes para inteligência artificial em cálculo de estruturas. Eu não sou calculista de estruturas, eu trabalhava em construção. Ou seja, foi numa área, eu disse, meu Deus, isso aqui é um absurdo, não vai estar me levando numa área que eu não quero. Mas daí eu fui contratado como professor de construção em Illinois. E apesar do meu doutorado não ter sido em construção, e o interessante disso que daí foi o momento que eu pude fazer toda a parte computacional na construção, que estava começando, com BIM, com Digital Twin, todas essas coisas há 30 anos atrás, eu comecei a trabalhar nessa área, na interface entre a computação e a engenharia civil, e funcionou bem. Eu acho que às vezes a gente planeja um caminho, o caminho vai diferente, e a gente tem que ter flexibilidade de tirar o que for melhor do que é oferecido para a gente. Muito bacana ver como as coisas se encaixam, né? Porque aí depois você naturalmente começou a juntar as duas coisas. E uma área, a gente conversou antes, né, que você começou a trabalhar muito, era em pesquisas para infraestrutura inteligente, né? Trabalhando com dados, com sensores, com dados, né, para infraestrutura. Como é que é esse tipo de aplicação, assim? Porque a parte de infraestrutura a gente sabe que isso está sempre no noticiário, é um problema global, né? A gente tem necessidade de investimentos gigantescos em todos os países. O Brasil não é diferente. A infraestrutura
com o passar dos anos, né, todo projeto, toda obra vai se tornando obsoleta, tem que ser refeita, tem que ser melhorada, e a gente tem um campo muito grande e tem muito desperdício também em má gestão, em relação a acompanhar a vida útil, problemas, né, antecipar problemas ou reconhecer problemas no início de quando ele começa a tomar forma ali, que depois vai virar um prejuízo muito maior. Como é que é esse trabalho, né, com gestão de dados e inteligência para a parte de infraestrutura? Eu vou começar um pouco antes do meu Uhum. trabalho em infraestrutura, porque o meu primeiro trabalho, ainda antes da infraestrutura, foi ainda em construção, tá? E pessoas que estavam, que a gente chama, se afogando em dados, né? Hum, Eu virei realmente o que hoje o pessoal chama de Big Data. Isso há 30 anos atrás não tinha um nome, se chamava pois é. Data Mining, tinha outros nomes, tá? Mas que eu comecei, eu virei um especialista em Data Science, em Information Systems, e comecei a tentar olhar pessoas que estão muitos dados, né, e não conseguem utilizar aqueles dados todos. Então comecei com obra para o US Army Corps of Engineers, que eles fazem obras, estavam fazendo obras de muros de contenção para evitar inundação num rio, e eles estavam com essas obras sempre atrasadas. Eles tinham um banco de dados gigantesco de produtividade, de tudo, e eles não sabiam por que a obra estava atrasada. Olha. Então, eles me entregaram os dados e a gente começou a usar ferramentas de aprendizado de máquina, machine learning, e começamos a montar modelos com os dados deles. Começamos a achar fácil nos dados qual o problema, que eles tinham matacões, tinham pedras Uhum. gigantescas, e daí o que atrasava era para remover essas pedras. E daí o segundo coisa que mais atrasava eles era a falta de equipamento. Claro, eles encontravam aquelas pedras, não tinham planejado, então, conhecendo esse problema, eles achavam que o problema era o clima, que eram as chuvas que estavam Olha. atrás, que é o que os engenheiros sempre dizem, porque é É, Deus, né? É a chuva, é mais fácil. Deus. Não fui eu, choveu. Ele não vai dizer, eu não comprei tijolos. Claro, tu é um imbecil, tinha que ter comprado tijolos. Né? Tudo que dá de errado na obra é responsabilidade do gerente da obra, se ele não planejou para chegar no material. Agora, chuva, não. Chuva é um fator externo. Mas, nesse caso, nós, entendendo o problema, nós recomendamos a compra de um equipamento GPR, Ground Penetrating Radar, para eles irem na frente, mapearem o subsolo, encontrarem os matacões, daí, tendo esse equipamento 6 meses na frente da equipe de construção, daí eles têm 6 meses para planejar a retirada daquelas rochas, 6 meses para achar o equipamento, e tudo, e nunca isso não afetar mais a linha de produção na construção, e resolveu o problema. Olha. As outras fases da obra não tiveram mais atrasos, porque a gente conseguiu, só olhando nos dados, encontrar o negócio. Aí as pessoas começaram a vir, Lúcio, nós temos... começou naquela época as pessoas criar repositório de arquivos, de textos, de e-mails, de especificação com uma interface online, uma web page para projeto, onde estaria atrás, né, para todos os dados. Só que as Uhum. pessoas não conseguem achar nada. É. Né? Tu consegue... Tu tem lá um e-mail do cliente avisando o arquiteto que não gosta de parede amarela para não pintar as paredes de amarelo. Aquilo morre no repositório de dados. O Uhum. engenheiro da obra nunca vai receber aquele e-mail, vai acabar pintando as paredes de amarelo, o dono vai vir dizer, mas eu avisei para o arquiteto. Então, toda essa comunicação, e uma obra hoje, na época, quando eu estava trabalhando, gerava assim, uma obra, um aeroporto que estava sendo construído em Illinois, gerou 1,5 milhão de documentos de texto, Olha, né, nunca vai durante achar a nada. vida da obra. Como é que tu vai em 1,5 milhão procurar achar o que tu quer? Então, eu tive um aluno que é um professor no Texas Austin, um brasileiro, o Carlos Caldas, que o trabalho que eu disse para o Carlos, será que a gente não consegue, isso é no comecinho do BIM, isso é 25 anos atrás, será que a gente não consegue pegar um modelo 3D da obra e tu dar um double click na parede da obra e que venha todos os documentos que falam daquela parede, inclusive um e-mail do cliente dizendo não pinte esta parede de amarelo.
né? Fazer uma ligação dos documentos aos objetos, que é uma information retrieval. Então, esse tipo de pesquisa que eu comecei a fazer, e outro que eu tive um aluno em grego, que agora é professor em Cambridge, na Inglaterra, o Ioannis Brilax, vieram para mim e disseram, olha, meu problema não é texto, meu problema são fotografias. O nome das fotografias é 123.jpg. Tá? E lá eu tenho agora uma coluna que está rachada, eu quero ver a foto que aparece essas colunas. Eu tenho alguma foto durante a obra da coluna, eu quero ver se tem alguma coisa que me explica por que a coluna está rachando agora. Né? Quero ter, deve ter diversas fotos, mas como é que eu procuro as fotos? Como é que eu vou achar? Então, é a mesma coisa. Será que eu posso ligar os objetos da foto, que eu possa ir naquela coluna, no modelo 3D da obra, e dar um double click na coluna e vem todas as fotos que mostram aquela coluna? Então, o interessante do meu trabalho com meus alunos é que isso aí é um problema de reconhecimento de imagens, de visão, de robótica, né? São as cadeiras que meus alunos têm, que tudo bem, a gente tem um problema, está aqui as soluções que existem para problemas parecidos, não o mesmo, mas vai fazer. O Carlos, por exemplo, na questão de textos, ele trabalhou com a faculdade de biblioteconomia. Olha que interessante. Claro, o pessoal de biblioteconomia também tem que indexar textos, tem que organizar textos. Eu queria organizar textos. Então, o interessante nesse tipo de pesquisa é que eu começo sempre com problema. Né? Tem muito pesquisador, eu virei um expert em deep learning, okay? Em redes neurais. Então, eu uso rede neural para isso, eu uso rede neural para aquilo. Começa com a solução e fica procurando problema, que nem uma criancinha com martelo, que tudo parece ser um prego, né? Fica fazendo buraco em tudo que é parede. Eu sempre começo com um problema e eu não sei como é que eu vou resolver o problema. Eu e os meus alunos vamos ter que estudar. E esse que é o problema do carrinho de mão com a roda, né? Eu começo com um problema. O carrinho de mão tem uma roda. Vamos estudar tudo que a gente pode estudar sobre transporte de materiais, isso e aquilo. Então, é isso que começou a minha pesquisa sempre, pessoas vindo para mim dizendo, eu tenho esse problema que eu não aguento mais, eu estou com 1 milhão de planilhas Excel e eu não consigo entender por que minha obra está atrasada. Eu tenho 1 milhão disso, eu não consigo achar nada. Então, a gente diz que tu está te afogando em dados, tu está louco, a gente diz em inglês starving for knowledge and drowning on data. Né? Você tem dado e não tem conhecimento. Não tem conhecimento. Né? Então, eu comecei nisso. O que aconteceu? Depois de uns 5 anos fazendo pesquisa nessas áreas, Carnegie Mellon criou um novo programa de pós-graduação na engenharia civil chamado Sistemas de Infraestrutura Avançados. Aí começa com a ideia de sistemas de infraestrutura. O que é um exemplo do sistema de infraestrutura? Tu imagina o teu carro. Tá? O teu carro, se tu não fecha bem a porta, tem uma luzinha que diz que a tua porta não está fechada. Né? Se tu não calibra bem teu pneu, tem uma luzinha lá, hoje dá até a pressão do pneu, dizendo qual pneu que precisa ser calibrado. E até muitos anos atrás, se a temperatura do motor ficou alta, tem lá um termômetro que te mostra que o teu carro está com a temperatura da água alta. Ou seja, o teu carro tem um monte de sensores, né? E tu tem um painel, né, que te dá informação e que tu interage com o teu sistema recebendo um monte de informação. Um carro vale o quê? Vale $20 mil. E tem tudo isso. Uma ponte Rio-Niterói, que vale bilhões de dólares, tá lá e tá rachando, e ninguém sabe que ela tá rachando. Pô, a ponte não podia dizer, estou com um problema na coluna 36, eu vou cair. Né? Mande alguém fazer manutenção e diminui, não deixe caminhões com mais de 50 toneladas passar por esse ponto, porque se passar eu vou cair. Né? Então, isso que a gente não é ficção científica, né? Existe em outras indústrias, por que não fazer
sistemas mais inteligentes que te avisam do seu estado e que te peçam para manter. Então, a Carnegie Mellon se interessou muito nessa área. E eles têm, claro, que se tu for pensar em ponte, tem, a gente chama de patologia, né? A área de patologia, que entende muito de rachaduras, de fissuras, de problemas na parte estrutural. Eles eram excelentes nessa área. E eles tinham um grupo muito bom na engenharia elétrica, em sensores, em aquisição de dados, que eles não tinham, era um professor naquele meio termo, que era um cara de dados, que chega, não, tá aqui esses sensores, porque se tu imagina que se eu estava reclamando que um cara em obra está se afogando em dados, agora tu imagina um sensor que manda 60 medições por segundo, 60 Hz, 60, tu recebe dados num volume completamente absurdo, e daí sim que tu vai te afogar nesses dados, como é que tu cria um sistema de alarme, como é que tu separa, e daí eles vieram, disse, não, o Lúcio é o cara certo para o grupo. Aí foi quando eu fui para a Carnegie Mellon, e realmente era um grupo que a gente estava olhando exatamente nesse tipo de coisa, muita parte de inteligência. Eu tive uma pesquisa que eu fiz com a Bosch, tu falou, a Bosch foi um dos financiadores, que eu desenvolvi com um aluno meu, que hoje é professor na Carnegie Mellon, Mário Burgess, da República Dominicana, que a gente desenvolveu um sensor que tu coloca na entrada da eletricidade da tua casa, um sensor só. Cada momento que tu liga a geladeira, tu tem um pico de consumo de eletricidade. Mas se tu for olhar no nível de 60 Hz, 60 medições por segundo, é uma curva. Não é de 0 a 50. Liga uma lâmpada de 50 watts, não é de 0 watts a 50 watts. Ela vai de 0 a 50 acompanhando uma curva. Então a gente criou algoritmos que reconhecem o que está ligando e desligando numa casa. Então a gente consegue te criar uma conta de luz que parece uma conta de supermercado. Diz exatamente onde é que está indo. Exatamente. Tu gastou tanto no teu ar-condicionado, tanto na TV, tanto nisso, tanto naquilo. E tu pode, daí, começar a fazer tua casa ficar mais inteligente, que é a ideia que eu gostaria de chegar na minha casa. Eu quero gastar R$100 mês que vem em eletricidade. Eu aviso minha casa, olha, eu quero gastar R$100. E a casa começa a te analisar e diz, olha, André, se tu continuar te comportando dessa maneira, tua conta vai ser R$300. Mas, se tu mudar o termostato de ar-condicionado de 19 centígrados para 22 centígrados, tua conta não vai chegar a 100, vai chegar a 130. Mas, se tu mudar tua geladeira de 3 para 2, né, aí tu vai chegar no teu R$100. Tá? Então, começar a inteligência em infraestrutura, em casa, em coisas que tu consiga administrar melhor todo o espaço físico que tu interage. Claro que isso vai evoluindo também com mais inteligência artificial, que daí tem um problema da autonomia, quem faz essa decisão. Eu prefiro que seja tu, que a casa te diga, né? Não que a casa comece a mudar as coisas, que é o que tem hoje. Eu tenho termostato na minha casa que fica mudando a temperatura da minha casa e eu estou sempre brigando com o meu termostato, porque o objetivo dele não é meu conforto, o objetivo dele é minha conta de luz. E eu disse, eu pago mais, mas eu quero conforto. Né? E, de novo, as pessoas que estão implementando esses sistemas não são muito inteligentes. Eu sou muito crítico de muito da automação que existe hoje. Legal. Meus amigos, nós sabemos que a alocação de capital é uma das formas críticas de traduzir a estratégia corporativa em ações. Mas alocar e realocar capital dentro de um portfólio de investimentos sempre é um grande desafio ainda para a maioria das empresas. Para trazer maior eficiência a esse processo, a Prosper desenvolveu o Teams Ideas, uma solução completa de gestão estratégica de portfólio de investimentos que adota as melhores práticas
de gestão de CAPEX para garantir a governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. Desenvolvido por uma empresa com mais de 29 anos de experiência no mercado corporativo, a Prosper já foi reconhecida pela Microsoft por 6 vezes consecutivas como um dos melhores parceiros da América Latina em soluções de gestão de projetos e gestão de portfólio. O Teams Ideas é a solução adotada por grandes empresas no Brasil e no mundo, e você pode conhecer mais sobre essa solução clicando no link aqui na descrição desse episódio. Realmente tem um campo muito grande, né, para trabalhar. É o que você falou, muitas vezes a gente trabalha, pensa que precisa de um volume, a preocupação está no volume de dados e depois não se sabe o que fazer com isso. Uma outra área que eu sei que o professor atua bastante é na parte de robótica na construção, né? Aqui no Brasil a gente ainda não está vendo esse tipo de avanço, mas acompanha aí de longe, né, inovações nos Estados Unidos, na China, sempre chegam vídeos aí diferentes. Quais são os avanços que você tem visto nessa área? No que você tem trabalhado aí? Tem acontecido muita coisa. Do ponto de vista de pesquisa, eu sou uma ovelha negra nessa situação, talvez porque eu conheço mais obra do que a maioria dos pesquisadores. Existe muita gente tentando ir para a robótica totalmente autônoma, né? E eu acredito que, por causa das características específicas de obra, eu acho que a gente vai ter que passar através de um processo de transformação que vai demorar alguns anos, e eu acho que a robótica total independente ainda está longe, mas dá para fazer muita coisa. Aqui nos Estados Unidos, que tem acontecido muito, chame ou não de robôs, mas são equipamentos que são operados de maneira remota, né? Então, por exemplo, existe muito equipamento, eu tenho trabalhado muito com essa firma, Brock, que é uma firma europeia que tem um equipamento que chamam de robôs de demolição. Eles não são robôs, na realidade é um equipamento que é operado por sistemas de joysticks, parece quase que um videogame, né? Uma caixa gigantesca com um monte de botão, e o operador opera, mas ele não está. O equipamento parece muito um Bobcat daqueles, com martelo na ponta, tá? Só que em vez de tu ter o coitado sentado ali e quebrando uma coluna e daí a laje cair em cima dele e matar ele está fora, o equipamento está na zona de perigo, ele opera com distância, se cair a laje, é um acidente, não deveria cair, mas se cair, pelo menos quebra a máquina, mas o operário está numa maneira mais segura. Então, está começando até no Brasil já tem muitos desses guindastes que o operador não fica mais pendurado lá em cima, mas que ele usa aquela caixa de controle, tentando retirar o operário das zonas de mais perigo. Isso é a coisa mais natural que vai evoluir, porque qual é o custo de uma vida, né? É um custo absurdo, não pode acontecer acidentes e existem maneiras de, se o acidente ocorrer, pelo menos tire o operário de lá. Então, todas essas tarefas de muito perigo estão aparecendo equipamentos que tirem o operário de lá. Pesquisa que eu fiz com essa empresa que a gente fez foi financiada pela National Science Foundation, que é o NSF, que é o equivalente ao CNPq aí no Brasil. Uma coisa que estava acontecendo era que os operadores, essa máquina tem uma demanda tão grande para compra, todo mundo quer comprar essa máquina, e eles não conseguem treinar operadores com a velocidade da demanda, né? Então, eles têm um número limitado de pessoas para treinar, então a empresa veio, de novo, começando com problemas. Treinamento é uma coisa complicada para nós. Vocês são educadores, o que vocês podem nos ajudar com o treinamento? Então, a gente foi para um treinamento com realidade virtual, né? Então, a gente desenvolveu, mas a nossa pergunta como pesquisador não é desenvolver o treinamento de realidade virtual, é perguntar, é um treinamento com realidade virtual melhor ou pior que um treinamento normal? Né? É esse tipo de... A gente está sempre perguntando, desenvolver eu posso desenvolver, mas qual é a vantagem? Né? Então, nós criamos um treinamento onde a gente conectou o controle
real do equipamento, que a mesma caixa que controla o equipamento real, a gente ligou a caixa no computador, fizemos uma realidade virtual usando os óculos de realidade virtual e instalamos o operador no que a gente chama de uma Virtual Reality Treadmill, uma esteira de realidade virtual, que é uma esteira côncava que o operário, que tu caminha na esteira, né? Mas tu não sai do mesmo lugar, porque o teu sapato é um sapato que escorrega, que é um negócio que tu tá naquele côncavo, então tu pode caminhar, te movimentar na realidade virtual, mas tu tá amarrado na cintura para não cair e tu te movimenta, e tu gira e não bate com a cabeça na parede. Então a gente pegou todos esses equipamentos, montou e fizemos treinamento com essa realidade virtual. O que se aprendeu disso? Isso é um tipo de pesquisa que eu adoro fazer, porque me dá o resultado que é completamente diferente do que eu esperava, né? O que aconteceu? O que a gente fez? A gente pegou 50 operários de obra que trabalham com demolição, tá? 25 a gente treinou no robô real com um treinador oficial da fábrica. O Mike, que veio da Europa, chegou aqui e treinou 25 operadores. 25 operadores foram treinados na nossa esteira virtual, tá? Daí os 50 foram testados no equipamento real. Aí levamos eles para o equipamento real para demolir, quebrar uma viga, tá? Então, os 50, ou seja, 25 foi treinado na máquina, 25 na realidade virtual, e os 50 foram testados, e a gente tinha critério para avaliar a eficiência do operador operando o equipamento. Quem que tu acha que foi melhor? Os que foram treinados na realidade virtual ou os que foram treinados no equipamento real? Eu diria que no equipamento real, para estar mais próximo ali do dia a dia. Foi o virtual, bateu de longe. Olha, de longe? De longe. Por quê? Porque imagina um piloto que usa um simulador de voo. Tá? Tu consegue no piloto dizer, tirei os pneus, furei os pneus do avião, aterriza. Ele vai aterrissar 50 vezes e vai morrer no mundo virtual até que ele aprende a aterrissar. Tu não pode fazer isso num avião real. Chega para não, vai lá, tenta, eu vou tirar os pneus. E quando tu aterrissar, se cair, tu morreu. E daí eu pego outro piloto, né? Ou seja, tu pode expor o operador em condições que no mundo real tu não pode, né? Tu pode mostrar coisas que tu não pode fazer com o operador real. Então, é a mesma coisa. Se treina pilotos, mesmo que tu tenha avião, ainda se usa o simulador de voo, porque tu pode quebrar um vidro e tirar a pressão interna do avião, tu pode expor o piloto para situações que tu não pode, e que é no final que a gente fez. Outra coisa que aconteceu, que eu te disse, o controle é muito difícil de usar. O controle tem 2 joysticks e uns 10 botões. E de acordo com a combinação, se tu apertar o botão 1 e 2, o joystick da esquerda faz uma coisa diferente se tiver apertado o botão 1 e 2, 1 e 3, né? Então, o robô tem três articulações no braço, então, dependendo da movimentação que tu põe, tu mexe o primeiro braço, o segundo braço, isso e aquilo. Então, como o equipamento é muito caro, quando tu treina no equipamento real, o operador tem medo de quebrar alguma coisa naquele equipamento, né? Passar o limite do equipamento. Na realidade virtual, ele pegava aquele controle, ele mexia no joystick, ele batia na parede, ele ia, isso aquilo. E em 15 minutos ele dominava o controle, que quando a gente foi para o mundo real, os que foram treinados no virtual, eles tinham assim, um conhecimento total do controle, e que os outros ainda estavam pensando, um número 1, com botão 2, com não sei. Então, foi muito interessante e aprendemos muita coisa fazendo isso. Então, é sempre pergunta, curiosidade, que eu disse, crítica, pensa. Então, o que a gente tem feito agora de pesquisa com esse robô de novo? Eu continuo trabalhando com esse robô. Agora, o que eu quero, o que eu acredito na viagem, antes desse robô ficar totalmente autônomo, eu acho que o próximo passo agora é tirar o operário da obra. E deixar o operário operar esse robô por teleoperação, né?
Se eu conseguir fazer isso, eu vou ter mulheres trabalhando na construção, cuidando do filho no quarto do lado. Em casa, né? Podem operar. Ou seja, a gente reclama muito da falta de mão de obra na construção, porque a gente tem um número muito pequeno de pessoas que qualificam para essas obras. Se tu puder tiver pessoas em cadeira de roda trabalhando em obra, se tu tiver pessoas que não podem viajar para todo dia para o canteiro da obra, mas que podem trabalhar de casa e até exportar, né? Uma construtora brasileira trabalhando na África contrata operários na África. Agora eles podem manter os operários brasileiros trabalhando no Brasil numa obra na África. Então existe um monte de vantagem para a diversidade de operários, para aumentar o pool, né, de pessoas potenciais em obra, mas aí como é que tira esse operário da obra? E todo mundo diz para mim, não, isso é um problema resolvido. A gente já faz cirurgia do coração por teleoperação. Né? Por que tu não vai fazer? A construção é sempre mais fácil. Não é. Veja bem, um operário, um médico está fazendo uma cirurgia do coração, ele está olhando para o coração e ele só se interessa no coração. Agora, tu imagina, tu tá operando um robô de demolição e vem um carpinteiro, entra no... Não vai ter lá na cirurgia do coração um carpinteiro correndo dentro da sala de cirurgia, né? Que tu tem que parar tudo, porque senão tu mata o carpinteiro, né? Não vai ter um caminhão vindo atrás de ti e te atropelando, né? Passando por cima do teu equipamento, né? Ou seja, a gente tem que ter uma visão de 360, tem que ver tudo o que está acontecendo em volta, que na cirurgia não tem. A gente não sabe hoje qual é a informação necessária para que alguém opere esse equipamento e confie no equipamento. Então, nós temos essa também da NSF, uma grant bem grande, de alguns milhões de dólares, e que a gente está... O que a gente fez? A gente pegou eu tenho esse robô de demolição, esse Brock, e eu comprei um trailer, e eu levo para a obra, o trailer não tem janela. Então, o operador opera dentro da obra, porque eu não resolvi o problema de bandwidth, de comunicação, de ter que operar. Isso não é o meu problema de pesquisa. Meu problema de pesquisa é entender qual é a informação necessária. Então, o operador é desconectado visualmente da obra, mas ele ainda está operando dentro da distância que o controle opera, porque é dentro da comunicação sem fio da caixa de operação. Então, o que a gente está fazendo? É uma tela, são 360 graus de tela, é óculos virtual, isso para feedback visual. Mas também existem outros feedbacks que a gente está tentando. Som, né? Se alguém berra contigo, para, né? Talvez precisa ouvir, né? Alguém vir correndo. A gente está olhando também informação de ângulo, né? Se a máquina começar a inclinar demais, ela vai virar. Ou seja, precisa dessa informação ou não precisa. Vibração, né? Dito que como tu está com martelo de demolição, quando começa a vibrar demais, é que tu vai quebrar o sistema hidráulico, né? Então, a gente está tentando entender uma combinação de como seria essa interface para teleoperação desse tipo de equipamento em construção e tentando desenvolver uma ferramenta que funcione para esse equipamento, mas que possa ser usada para quando forem teleoperar outros tipos de equipamentos em obra, também como é que a gente define a necessidade de informação para que se opere isso. E daí sim, no terceiro nível, se vai muito na área se vai muito daí na automação, daí começa, eu acho que é uma evolução, até que se chegue nesse... A gente tem uma outra proposta agora que a gente está escrevendo também, é a questão de, a gente fala em inglês trust, né, de acreditar. Né? Tu imagina, tu tem um robô desses com um operador na China, operando o robô na obra, e tu é um carpinteiro trabalhando do lado desse robô. Como é que tu se sentiria, né? Quanto que tu confia no robô, né? A gente tem que entender como é que as pessoas vão aceitar esse tipo de equipamento trabalhando do teu lado. E então isso é uma outra pesquisa. Tem muitas perguntas para resolver antes de chegar naquela automação total. Outra coisa que está acontecendo muito nos Estados Unidos é uma coisa que eu tenho criticado há muitos anos, que é a ideia de impressão 3D de casas, né? Pois é. Isso foi desenvolvido aqui na minha universidade. O primeiro
que desenvolveu isso há mais de 25 anos, é um cara chamado Berok Oshneves. Desenvolveu a primeira impressora de grande escala que imprime com argamassas, com cimento. Mais de 25 anos já? Já. Ele tem mais de 150 patentes nessa área. Então, e ele é dono da CC Corp, que eu sou membro do board. Tá? Então, ele tem essa startup. A questão é que há 25 anos que eu conheci o Berok, uns 20 anos atrás, eu ainda era professor em Illinois, na Academia Americana de Engenharia, ele deu uma palestra e eu disse para ele, não é uma solução. Se pessoas que entendem de construção e que tenham construído no passado sabem que o total de custo de imprimir as paredes numa obra é baixo. Tá? A complexidade de imprimir a parede numa obra é baixo, de imprimir ou construir as paredes. A confusão começa quando depois tu faz as paredes, aí tem que trazer o carpintor, o eletricista, o hidráulico, o gesseiro, o pintor, o instalador de esquadrias, e daí começa com toda aquela confusão da obra, que lajes, fazer as paredezinhas, mesmo que seja alvenaria, é o quê? É 10% do total da obra, ou seja, imprimir uma casa, esse pessoal que estamos imprimindo uma casa, não, estão imprimindo 10% do problema da obra. Né? Os outros 90% do custo, 90% do tempo ainda existe, tu vai ter que fazer toda a tubulação, tudo, né? Todos os acabamentos. Então, eu tinha uma certa crítica nesse tipo de solução. O Berok, quando inventou uns 20 e poucos anos atrás, não acreditou. Passaram-se 20 anos, agora ele me chamou. Tudo bem, parece que tu estava certo, né? E tudo. Mas eu acredito que existem soluções de impressão 3D se for coordenada com coordenação de obra. Então, isso que eu tenho trabalhado com o Berok agora. Por exemplo, nós estamos começando a imprimir casa onde tu faz a laje e põe toda a instalação hidráulica e elétrica na laje. Tá? Aí vem um banheiro pré-fabricado, que é conectado. Então a gente está com um protótipo onde é uma casa de 2 quartos com um banheiro, e o banheiro é um box pré-fabricado com banheiro, e a parede de fora é a cozinha. Então, todo módulo hidráulico e de esgoto está vendo pré-fabricado, ele entra conecta com os conectores que já estão na laje, tá? E daí se imprime as paredes em volta. A casa é modular, que todas as tesouras são do mesmo tamanho, daí vem o telhado de uma maneira quase que pré-fabricada. E daí só tem que colocar as esquadrias. A laje do protótipo é um concreto polido, que não precisa de piso. E daí tem a instalação de esquadrias, e o que ficou para trás realmente é o elétrico, que tem 2 maneiras de fazer. Uma é elétrico aparente, com tubulação metálica, ou outra daí é fazer, porque a parede impressa é uma parede dupla. As paredes externas a gente está colocando isolamento térmico, e nas internas daí pode passar a tubulação por dentro dessa parede. Então, daí sim dá para coordenar, mas não é aquela, vou imprimir uma casa em 3 horas. Não tem todo o resto que tem que ser muito coordenado, muito bem feito. Mas é incrível, é uma tecnologia incrível. Incrível, com certeza, né? E como as coisas vão se encaixando, né? No sentido de que você consegue trabalhar processos de maneira mais eficiente, mais segura, mais ergonômica, né? Mais econômica, demandando menos mão de obra, e até como os exemplos que você citou, com mão de obra até distante do local da obra. E aí a gente vai vendo que você pode estar tão distante, que daqui a pouco dá para construir na Lua, né? Que é outro tema que eu sei que o professor está envolvido. E aí eu fico muito curioso, né? Imagina o Elon Musk esperando para lançar a Starship dele lá, esperando bater o concreto na betoneira para jogar dentro do foguete. Em 3 horas tem que estar lá, porque senão vai dar ruim, né? Como é que se constrói na Lua? Bom,
Esse mesmo que eu estava falando da impressão 3D, o Burok, já tem Uhum. trabalhado faz uns 15 anos com a NASA. Eles têm desenvolvido um sistema de impressão 3D, onde eles fazem uma mistura com polímeros, tá? Com solo da Lua, que chama regolith, né? Então nós estamos misturando com polímero, que são materiais biomaterials, né? Que a ideia é que esses polímeros são esses plásticos biológicos de vegetais que possam ser cultivados na Lua. Então, o que acontece? Porque não dá para levar material daqui para lá. O que eles querem é usar o solo da Lua com algum polímero que vai fazer a função do cimento, né, o aglomerante, e que consiga produzir na Lua. O que a NASA quer? Qual é o objetivo da NASA e por que construir na Lua? A discussão é ir para Marte, né? Como é que se vai para Marte? O grande problema que a NASA tem hoje com os foguetes para ir para Marte é que a grande quantidade de combustível é consumida para sair da gravidade da Terra. Precisa de um volume absurdo de combustível para sair da Terra. Aí o resto da viagem precisa de muito menos combustível. Tá? Mas faz com que o peso do foguete fique absurdo. A Lua tem água, tem o Polo Sul e o Polo Norte da Lua, que tem muita água. Então, a NASA quer basicamente transformar a Lua num posto de gasolina, de uma maneira simples, né? Que eles vão retirar hidrogênio da água, então isso eles precisam de equipamento, mas que não é difícil de fazer comparado com da maneira que foi feito a espacial, a base espacial que tem, que está no ar, que foi levado de módulos em módulos com o tempo, né? Aquela arma, braço mecânico foi montando e se montou uma estação espacial bem grande, demorou alguns anos. A ideia para a Lua, para fazer essa fábrica de hidrogênio, é a mesma coisa, vai se levar em componentes e vai se montar na Lua, ou seja, não vai se construir lá. Mas a primeira coisa que precisa fazer é um landing pad, um lugar para aterrissar, porque eles vão ter muito voo, indo e voltando e trazendo esses módulos da Terra, e esse landing pad, de aterrissagem, essa laje que eles vão aterrissar, precisa também, que eles têm, o problema que eles têm é, se faz isso longe dos edifícios, da base, aí os astronautas e esses módulos têm que viajar uma distância grande dentro da Lua. Se faz muito perto, o Artemis, que é o foguete que eles estão usando agora, é muito mais potente que o Apollo. Então, ao aterrissar e decolar, esse foguete vai ter mandar pedras e material para tudo que é lado. Então, o que eles querem fazer é uma berma, né, uma barragem de proteção em volta desse ponto de aterrissagem para proteger os edifícios do outro lado. Então é nisso que é a minha pesquisa, como vai se construir isso. E é um trabalho de terraplanagem. Né? Basicamente é uma questão de terraplanagem. Eles já desenvolveram o equipamento de escavação, que é uma coisa que a gente não pensa. A gente não pensa. Se tu pensar um equipamento de escavação da Terra e tu cravar no solo lunar, a bunda levanta. Não tem o contrapeso para segurar. Tu crava aquilo, em vez de cravar e cavar a Terra, quando tu tentar cavar o solo, né, o regolith, a traseira levanta. Como é que tu vai ter contrapeso? Então, o que os engenheiros da NASA desenvolveram é um equipamento de escavação que parecem 2 ventiladores gigantes que estão girando ao mesmo tempo. Então, eles cravam dos 2 lados ao mesmo tempo. Então, e aí você vai balanceando, né? Funciona como contrapeso do outro. E a parte do centro é a caçamba. Então, os negócios vão girando e vai tocando a terra e vai enchendo essa caçamba no meio.
problema que a NASA nos contratou é que eles têm um equipamento de escavação e eles já têm um equipamento que é térmico de impressão, não é diferente da impressão de concreto, que é uma cabeça de impressão com temperatura que usa esse polímero e aquece e mistura com o solo e faz um material relativamente sólido, né? Uhum. O problema é como levar o material. Nós também estamos trabalhando nessa cabeça de impressão para imprimir esse material, que é parte da nossa pesquisa, mas a parte principal que a gente está trabalhando agora é os engenheiros da NASA estavam trabalhando com retroescavadeiras e tratores, equipamento, caminhões caçamba. Desculpa a palavra, faltou a palavra. Caminhões caçamba, mini caminhõezinhos caçamba, robóticos, né? Que iriam do ponto de escavação a esse ponto de impressão. O problema é a energia solar, tu não tem combustível na Lua, e tu vai ter que ter energia solar, são 14 dias dia, 14 dias noite na Lua, né? Não é 12 horas que nem aqui, e realmente tu precisa andar em volta de cratera, de rochas, tu precisa de muita inteligência nesse caminhão caçamba, e o tamanho que tu vai levar, eles são relativamente pequenos, porque não consegue levar tem que levar daqui, lá. Tu não consegue levar. Então para eles construírem essa berma e uma das landing pads, o material de volume que eles tinham que carregar ia demorar 1 ano, levando um pouquinho de solo. Isso aqui. Então, o que nós propusemos, a ideia que tem patente, tem discussão, que é complicado, mas é uma ideia de um teleférico, né? Olha. Em vez de ter todo o caminhão, é um cabo, 2 torres e baldinhos. Balde. Que se usa na mineração para levar de um lado para o outro. Já vi algumas, né? De cimento e tal. Leva de baldinho. O que precisa de um caminhão andando e de novo, as torres, cratera, claro que tem mais inteligência. O complicado disso, primeiro, é que o equipamento de escavação está se movendo e o equipamento de impressão está se movendo. Então, não são 2 torres fixas. São torres inteligentes que estão num sistema de roda. E o mais complicado disso é como manter o cabo sempre esticado. Pois é. Tá? Essas que são as patentes todas do sistema de que tu que está mexendo as torres, daí o cabo vai formar uma flecha curva, ali, daqui a né? pouco Flecha. Então, tu tem que ter um sistema de um parafuso sem fio que está sempre esticando esse cabo e mantendo o sistema esticado, que tu pode. Então, em vez de ter um monte de caminhão robozinho, tu tem 2 robôs, são dobráveis para levar para a Lua, porque a ideia, a base, tu dobra, é uma caçamba dobrável, mas quando chegar lá na Lua, tu enche de solo lunar, daí tu tem contrapeso para a torre não tombar. Então ele vai, e a torre é telescópica, então tu leva de uma maneira bem pequena e bem leve, e o peso, né, na Lua, a gravidade é muito menor, isso trabalha a nosso favor, né, que a gente consegue carregar muito mais material com muito menos necessidade de motor e de cabo. A gente consegue distâncias maiores entre as torres do que conseguiria na Terra. Olha que bacana, né? Quanta coisa desdobra e só de pensar nos detalhes, né? Meu interesse nisso é que o dinheiro, e a NASA também, a gente não consegue dinheiro de pesquisa para a NASA se a gente não provar como que isso seria usado na Terra. Olha que interessante. A NASA o interesse é o dinheiro do pagador de imposto americano não pode ser só para a NASA, ou seja, é uma opção de desenvolver tecnologias que depois sejam usadas na Terra. Ou seja, toda essa parte de robótica em construção, as empresas construtoras não estão financiando isso. Não está na cultura, mas de repente uma NASA financia, como que vai operar esse equipamento da Terra lá na Lua, vai ter que ter muita inteligência e todo esse tipo de coisa. O que a gente aprende lá, a gente traz para cá. E a outra coisa, um problema que eu tenho em impressão de 3D
que todo mundo tem, tu tem a misturadora do argamassa, do concreto, tu tem uma bomba, tu tem uma tubulação e tu leva esse material para a cabeça de impressora da impressora 3D. Tu imprime a casa, agora tu tem metros e metros de tubulação com concreto. Tá? Pois é. Tu terminou de imprimir a casa, as paredes são fininhas, tu gastou um pouco de concreto, mas tu tem toda aquela distância entre a misturadora e a bomba até a cabeça de impressão, que se tu for imprimir 100 casas, tudo bem, mas se tu for imprimir uma casa, agora tu tem que desmontar tudo, tu tem que lavar tudo, tu tem que achar local para botar esse concreto, né? Tu tem que tem problemas em São Paulo, né? Que tinha uma construtora botando concreto em bueiros, né? Que tem que prender um maluco desses, né? E tu passa a ter todo esse problema que não resolve. Se tu tem esse sistema também, quem sabe, em vez de usar bomba, alimentar a cabeça de impressão com um sistema desses de teleférico também, né? Aí tu produz a quantidade certa de concreto, leva nos baldinhos e depois que tu imprimiu a casa, tu não tem nenhuma sobra de material. Então, esse que é o interesse. As coisas não são só para lá, são muito aplicáveis aqui na Terra também. Que bom. Eu estava aqui pensando, imagine, começou a fazer a primeira impressão na Lua lá e daqui a pouco chega no dia seguinte, para de funcionar porque alguém esqueceu de limpar a cabeça de impressão. Ih, doutor, é mesmo, o senhor falou ontem, mas não deu certo. Né? Como é que resolve agora? Né? Manda alguém lá para resolver. Mas nada, tu sabe que a NASA, cada vez eu respeito mais a NASA, já faço pesquisa com a NASA antes. A NASA primeiro faz uma coisa, não vai para lá sem testar muito aqui. Né? Então a pesquisa que a gente faz com a NASA tem 3 fases. A fase de ideia e protótipo, de ter ideia e montar um protótipo para testar. A segunda fase, que faz em tamanho real, um sistema para provar, testar e provar tudo. A terceira fase, teste, faz na Terra de novo, tenta todo tipo de failure. Eles têm um laboratório aqui no deserto da Califórnia, que o lugar parece a Lua. Claro que tem gravidade, mas é um ambiente super inóspito. Eu fui dirigindo lá, né? Pensei que eu nunca mais ia voltar. Não tem estrada, vai andando pelo meio do deserto. Então eles testam muito. Outra coisa que eles fazem com pesquisa que é interessante, eles não estão financiando a gente como a solução. Eles estão financiando 50 soluções possíveis. Pois é. Né? Abre essa é uma. Não né? quer dizer que vai ser isso que vai ser feito. Eles financiam e tem mais de 20 grupos em paralelo trabalhando no mesmo problema com soluções completamente diversas. E daí, isso é muito legal. Nessa primeira fase, daí desses, por exemplo, 20, 30, 10 vão para a segunda fase, daí 5 vão para a terceira fase, e daí depois eles selecionam um. Eles não fazem essa decisão antes, que essa vai ser a vencedora. Eles não sabem qual é a tecnologia que vai ser usada, eles testam todas. É muito interessante. Mas precisa de muito dinheiro. Com certeza, né? Muito dinheiro. E com tudo isso que a gente falou, né? As pesquisas que estão avançando, o uso cada vez mais presente da tecnologia na construção, seja em sistemas de comunicação, de projeto, de sensores, de execução, para onde que você vê que o mercado vai, né, de construção, seja imobiliária, industrial, mais rapidamente? Assim, o que tende a mudar num período mais curto, por tudo aquilo que você está vendo nas suas pesquisas? Está avançando em várias frentes, né? Mas assim, o que você acha que, olha, isso aqui vai ficar quente daqui a alguns poucos anos? Eu acho que diversas coisas, né? Eu acho que essa operação remota está aqui para ficar, de tirar os operários de zonas, isso já está aqui, ainda não tem muito no Brasil, ainda tem o operário operando Bobcat, mas o custo é quase o mesmo de operar com um controlezinho. Esse tipo de equipamento vai chegar, equipamento de pintura externa, não tem que ter operário fazendo reboco e pintura num edifício de 30 andares pendurado no andaime. Esse tipo de coisa é óbvio que vai ser feito muito, muito rápido. Aqui nos Estados Unidos, toda a parte de solda,
de estruturas metálicas, que tu vê aquelas fotos, cara pendurado lá em cima, não tem como colocar operários mais em situações de perigos como essa. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer, é uma responsabilidade social que a gente tem. Segunda coisa que eu vejo no Brasil, aqui está um pouco na frente, que é a ideia da modelagem do BIM, né? O BIM já está chegando no Brasil muito na parte de projeto, de coordenação de projeto, de achar problemas de projeto. Eu acho que ele vai evoluir muito para obra, né? Utilizar a medição digital, robôs que fazem marcação de obra, saindo direto do modelo BIM para marcação de obra. Já existem que fazem pintura no piso e marca a posição das paredes. Eu acho que esse tipo de robô específico vai chegar muito da parte de perfuração de lajes, de ter, antes de colocar o concreto, formas mais inteligentes, mais pré-fabricação de armaduras, de formas, de corte, de ir direto do modelo para o corte, não ter esse é automático, isso vai acontecer, porque hoje isso é muito feito, as armaduras já são feitas em fábrica, hoje já chegam as armaduras, né? É óbvio que vai ser máquinas que vão ir direto do projeto para dobra, para solda, para esse tipo de coisa. Isso vai acontecer de uma maneira natural. Eu acho que as casas que aqui já estão ficando muito mais inteligentes. Tá certo que eu sou um nerd que gosta das coisas, mas eu controlo todas as lâmpadas da minha casa no meu telefone, estando em casa ou não estando em casa. Eu controlo o termostato da minha casa no telefone. Eu fecho e abro as fechaduras da porta no meu telefone, ou falando com a Alexa. Mas eu digo, Alexa, abre a porta. Alexa, abre a porta. Alexa, acende a luz. Eu digo de que peça, que mais que eu tenho? A porta da minha garagem, eu abro de qualquer lugar no meu telefone. Meu carro, quando chega, fala com a minha garagem, não aperta em botão nenhum. Meu carro já avisa que eu estou chegando, já abre a garagem. Esse tipo de inteligência eu tenho câmera para ver se os meus cachorros estão bem, câmera para ver se as portas estão bem fechadas, se alguém toca a campainha na minha casa e eu estou no Brasil, eu respondo, né, o ring que a gente tem. Esse tipo de coisa está chegando e tudo conectado na internet. Bom, ruim, não sei. Algum dia alguém vai hackear essas coisas. Meu carro, eu sei onde é que está a cada minuto. A minha mulher às vezes sai e eu vejo onde é que ela está para ver se eu ponho a comida no forno ou não vou. Ou seja, tem todo problema de um limite de privacidade que a gente tem que discutir. Eu não tenho privacidade nenhuma, meus carros. Minha mulher sabe onde é que eu tô. A minha mulher está dirigindo, eu toco a buzina do carro, eu acendo o farol do carro, faz o que quer, essas coisas. Então, isso está chegando e é inevitável. E eu acho que a evolução, então, dessa vai do modelagem, se tu começar a ter esses sensores e actuators na cara, eu acho muito que a gente chama muita gente chamando de digital twin, que o uso muito errado do nome, principalmente no Brasil, né? As pessoas fazem CAD 3D e dizem que estão fazendo BIM, e as pessoas mal fazem BIM e dizem que estão fazendo Digital Twin, né? Eu acho que as pessoas usam muito esses termos para marketing. Eu estou escrevendo um livro de Digital Twin que deve terminar no final de agosto, a gente já deve estar publicando. Eu, legal. O Rafael Sachs, da Technion em Israel, e o Yanis Brilacs, que era meu aluno que está em Cambridge. E a gente vai definir essas ideias. Para mim, é muito da ideia de comunicação em duas direções, né? Tu tem o mundo físico, que é o edifício real, tu tem o digital, mas os dois afetam um ao outro. Se tu faz imagina num sistema de ar-condicionado que tu tem um termostato no edifício, assim que muda a temperatura no edifício, o físico avisa
o computador que mudou a temperatura, o computador vai optimizar para obter a energia, a temperatura de conforto que tu queira com menor custo de energia e vai avisar o termostato de volta que modificação que tu tem que mudar no termostato. Ou seja, os dois, o físico e o digital, se comunicando um com o outro. Para mim, isso é um digital twin. Não é, as pessoas estão muito dizendo, não, se eu tenho uma cópia real 3D do edifício, é um digital twin. Ainda não, é um modelo 3D, bom modelo 3D do edifício, mas se os dois não se modificam um ao outro e não interagem, mas para isso acontecer precisa muito desses sensores, dessa inteligência, desses termostatos, desses actuators, né? Que o digital possa mudar o status do físico e o físico, quando muda, avisa o digital. E eu acho que esse é um passo que é natural, que vai acontecer nos próximos anos. Bacana. Temos muitas frentes, né? Realmente é um novo mercado que se desdobra, que inclusive já tratei algumas vezes de assuntos, né, correlatos aqui no canal, e a gente vê o quanto isso cria de novas oportunidades para novos profissionais, né? Sempre que a gente começa a adoção, seja de novas técnicas ou de novas tecnologias, você acaba passando por uma curva de aprendizado e também vai esbarrar na falta de pessoas que podem levar aquilo adiante, né? Então só abre um mercado imenso dentro da construção. Isso é uma coisa importantíssima, que as pessoas no Brasil me odeiam, que eu falo sempre, né? Que as escolas estão formando engenheiros para serem obsoletos, né? O brasileiro ainda é passivo em aprendizado, né? As pessoas vêm para mim, eu quero fazer um curso em BIM. Não. Pega um livro, vai aprender. A fazer o diploma de engenharia é uma coisa que é só o começo, né? Tem que ter sempre aquela curiosidade de o que está acontecendo. O engenheiro não pode parar de estudar. Se formar um engenheiro civil e dizer, sou um engenheiro civil, agora passei da minha fase de educação e vou... E de novo, saber como se educar sozinho. Não precisa ir falar com o Lúcio para fazer uma cadeira, tá? A pessoa tem... E isso, o ensino é um pouco diferente. Tá certo que eu saí do Brasil há muito tempo, mas o ensino aqui, que a gente faz muito, eu ensino muito pouco. Tá? Eu dou problema para o aluno. E eu guio o aluno a resolver o problema sozinho. Então, é aquilo que eu disse, são muitas horas fora da sala de aula. A sala de aula, eu apresento as ideias, se aquilo, não digo nem que capítulo ler do livro, porque se eu der o capítulo para ler do livro, o aluno vai ler o capítulo e daí vai, que é aquela história. Pronto. Daí depois, quando ele se formar, não tiver alguém para dar o capítulo, como é que ele vai resolver o problema? Né? E eu tenho temas de casa semanal que demora 10 a 12 horas para resolver. São problemas que o aluno tem que trabalhar fora da sala de aula e que eu não... que o meu objetivo é que o aluno aprenda a aprender. Coisa mais importante na faculdade é que o aluno aprenda a aprender. Não é ensinar. Não é o conteúdo. Se eu entregar o conteúdo e regurgitar para o meu aluno, e o aluno aprender aquele conteúdo, quando aquele conteúdo ficar obsoleto, ele vai precisar de alguém para regurgitar um novo conteúdo. Que é aquela ideia, eu vou ter que fazer um curso em BIM, tenho que fazer um curso naquilo, porque ele só absorve se alguém largar a matéria na cabeça dele. E o ensinamento aqui da engenharia é exatamente o oposto. A gente regurgita muito pouco, a gente guia o aluno, e a gente tem até muitas cadeiras que a gente chama flipped classroom. Tá? O aluno assiste um vídeo do que ele tem que se preparar para a aula. E na sala de aula, o aluno está resolvendo um problema e o professor está ali só tentando guiar. Não, tu tenta isso, tenta aquilo, mas como orienta o aluno para chegar no caminho certo. E hoje em dia isso é mais difícil do que era na minha geração, porque tem muita porcaria na internet.
Separar o joio do trigo está mais difícil. Antes, quando eu não sabia uma coisa, eu ia na biblioteca e Se tava da lá, poxa, é uma faculdade fonte achava, tá na confiável. biblioteca, foi separado pelos professores, esses são os melhores livros, eu vou construir uma lareira, não sei construir uma lareira, eu vou lá, vai ter 3 livros em lareira, isso já é escolhido como os melhores livros em lareira. Hoje em dia, tu vai na internet, tu acha 1 bilhão de páginas que tem muita porcaria. Então, ensinar, hoje o mais difícil para nós é ensinar o aluno a separar o joio do trigo, encontrar as fontes boas de informação e se educar. E isso é uma coisa que eu reclamo muito no Brasil. Eu reclamo demais no Brasil, que o aluno é muito passivo no Brasil. E aquela ideia de, estudo na noite antes da prova, estuda o quê? O caderno da sala de aula que o professor deu, né? Então, a gente precisa mudar, porque se for aprender de uma maneira passiva, os engenheiros que estão saindo da faculdade hoje vão ser obsoletos em 10 anos. Sabe que eu, em 2014, 2015, eu fiz um Executive MBA na IE Business School, em Madrid, né? Então, e era um esquema híbrido, trabalhando aqui no Brasil, estudando e tudo, e 4 vezes, né, ao longo de 1 ano e meio, você vai para lá, passa pelo menos uma semana, faz os trabalhos presenciais, etc, etc. E aí aquele negócio, né, você vai estudar com a dinâmica de estudos de caso e tal, poxa, maravilha, legal, e tudo que as grandes universidades americanas e as europeias trabalham, né? E, claro, muito interessante, porque é prática, prática, prática. Só que como você está trazendo, o volume de trabalho, né, o esforço que você tem que colocar é absurdamente maior, né? E é aquele negócio também ao contrário do que a gente está acostumado aqui, que primeiro alguém te expõe a matéria, você tem que decorar aquilo ali, porque depois você vai precisar para a prova. E nesse esquema é o contrário, você tem que estudar antes, você pega o problema e não sabe nem por onde começar, né? Então você tem que estudar, primeiro, o primeiro ponto que você trouxe várias vezes, né, é entender qual é o problema ali dentro, para depois você estudar quais são as formas que você poderia resolver e depois chegar na tua proposta, e aí quando você for ter essa aula, na verdade você já chega para apresentar a solução. Então a primeira semana para mim lá foi um choque, porque eu me senti totalmente despreparado. Eu tinha lido bastante, mas ler é uma coisa, você parar para resolver, e a gente chegou a pegar estudo de caso, como você comentou, 10, 12 horas em cima para tentar resolver, e às vezes não chegava na resposta. E tinha 3, 4, 5 desses no dia, lá, né? Claro, alguns bem mais curtos, outros não. Então você tinha que começar a se preparar 3 semanas antes, para quando chegasse lá, chegasse debatendo, etc. Então é uma mudança muito forte. E eu já tive alguns casos aqui, dando aula em pós-graduação, de tentar jogar um pouco mais de problema na sala, para o pessoal resolver e tal. E aí surge reclamação, diz assim, poxa, mas o professor acha que a gente não tem outra coisa para fazer na vida? Né? Ou eu estou te pagando para quê? Eu estou te pagando para quê, né? Eu pago aí para fazer a faculdade, o professor não me ensina nada. Ele quer que eu vá atrás? Pô, já veio aqui, vem até aqui. Que isso? Né? Eu comprei, eu paguei, me entrega isso, né? Eu estou pagando. E hoje em dia... o aluno com aquela ideia de que o aluno é um cliente. Cliente droga nenhuma, aluno não é cliente, aluno é aluno. Né? O aluno vai ter que pastar muito para. Eu não estou. Eu não tenho que me preocupar. É um cliente que eu não estou preocupado com a satisfação dele. Né? Eu vou dar um 0, eu sei que o meu aluno não vai estar satisfeito. Né? Aquela história que o cliente tem sempre razão. Não. Então o aluno não é cliente, porque o aluno não tem sempre razão. Se tirou um 0, não tem razão. Então existe muito dessa filosofia que é complicada e eu digo para o aluno, tu pagou para me tirar o teu pelo. Exatamente. É triste, mas essa que é a realidade. Eu vou tirar a tua pele e vou te deixar nos ossos. Tanto que lá, né, a gente também tinha o sistema de avaliação em curva, o que tem o seu lado, né, interessante, porque assim, alguém vai rodar, não tem jeito. Né? Você não consegue se encostar ali, faça um trabalho em equipe, tem uma nota boa, no individual eu vou mal e tal, e no final, como você falou, eu estou pagando dezenas de milhares de euros, os caras não vão me tirar daqui. Tiravam. Né? Tem 2 alunos que durante o curso, tendo pago 100%, que você paga adiantado, a coordenação bate na sala, chama o cara na salinha, dia seguinte o cara foi para casa. Né? Então,
fato de você formar pessoas a buscar conhecimento e trabalhar a resolução de problema, é isso que a gente vai precisar na nossa carreira, né? Todo conhecimento ele vai ficar obsoleto e hoje cada vez mais rápido. Né? Não, e eu imagino na engenharia civil, veja um problema, quando fala de pontes inteligentes, que a gente está falando, infraestrutura inteligente, né? O conhecimento do engenheiro civil, ele entende da estrutura, ele entende de onde é que uma ponte vai começar a rachar, né? Quais são os pontos de maior stresses no sistema, ele entende da estrutura, né? Só que ele não entende nada de computação, não entende nada de engenharia elétrica, né? Que se tu tiver que botar sensores, que tipo de sensores que eu vou botar, quantos sensores eu preciso, aonde eu preciso dos sensores, como é que eu vou fazer a comunicação do sensor com o data logger, como é que eu vou ter o power, né? Vai ter bateria, como é que eu vou trocar a bateria de um sensor dentro do concreto? Tem todo esse tipo de negócio que é da engenharia eletrônica. Aí quando vem os dados, tem cada sensor mandando 60 medições por segundo, tu tem tudo aquilo. Aí tu tem, só que nenhum dos três consegue conversar um com o outro, porque eles não se entendem. É uma coisa. Então, realmente, quem que tu vai fazer? Tu vai pegar o engenheiro civil e tu vai ensinar a engenharia elétrica e a computação para ele resolver esse problema? Ou tu vai pegar o engenheiro de computação e vai ensinar a engenharia civil? Ou elétrico, ou seja, se a gente continuar na engenharia civil pensando, não, isso não é problema meu, isso aqui, eles vão vir e eles vão tomar o nosso mercado, porque eles vão se dar conta, eles não têm como resolver o problema se eles não aprenderem comportamento de estruturas, eles vão começar a estudar comportamento de estruturas. Hoje eu acho mais fácil um engenheiro civil aprender computação do que um engenheiro de computação aprender engenharia civil. A gente ainda está com vantagem nessa realidade, mas se a gente ficar batendo na mesa, dizendo, não, isso não é nós, isso é aquilo, de novo, até não precisa ser um super expert nessas outras áreas, mas se tu tem um certo conhecimento, tu pode ser o gerente do processo total, e daí explicar bem para o cara da computação o que tu precisa. Aí o cara da computação vai trabalhar para ti, o engenheiro elétrico vai trabalhar para ti, tu vai ser o gerente da obra, que é o sistema, tu entende da engenharia civil, da computação, da elétrica, de tudo, e tu vai ser o dono do processo. A gente não está indo na direção certa. O mundo está andando na outra direção. Os engenheiros civis estão marcando um passo. E com o aumento, né, da automação, da tecnologia, como a gente viu, se você daqui a pouco começa a usar para construir a tua obra um equipamento que custa mais do que a própria obra, aonde que o owner vai botar o foco? É no cara que sabe mexer no robô. Se tem do outro lado o cara que só sabe mexer no concreto, esse é barato, esse acaba virando commodity, né? Então, realmente, muito interessante. Professor Lúcio, excelentes dicas, né, para os profissionais. Acho que o público aqui deve ter realmente curtido a conversa. Eu curti demais, né? Dá para a gente estender bastante, tem muita coisa bacana acontecendo. Parece uma conversa com o futuro, né? Olhando aqui onde é que a gente está. A gente tem bastante aplicação, como a gente falou, tem caminhões autônomos em mina e tudo mais, mas esse avanço na construção civil, na engenharia, né, a gente está tendo, mas é bom falar com quem está trabalhando em pesquisas que estão um passo à frente, né? Inclusive construção fora do nosso planeta. Queria te agradecer mais uma vez, né, a tua participação aqui, a tua gentileza de ceder um tempinho para conversar com os ouvintes do Capital Projects Podcast. O prazer foi todo meu. E a gente faz de novo se precisar. Ah, maravilha. Eu acho que vai precisar sim. Pessoal, olha só, né, quanta coisa a mais a gente pode pensar na nossa gestão de projetos, na nossa engenharia, na nossa construção. Eu vou deixar, né, o perfil do professor Lúcio aqui do LinkedIn na descrição desse episódio. Tenho certeza que vocês vão querer buscar os artigos, os livros, que tem muita coisa para a gente se desenvolver e olhar para o futuro da construção. Quero encerrar, como sempre, agradecendo a você que está nos ouvindo agora ou nos assistindo no videocast.
Queria também convidar vocês a se tornarem membros do canal, né? Tem o link do Catarse aqui na descrição do nosso episódio. Temos planos a partir de R$5 por mês para você apoiar a continuidade do nosso canal. Então, muito obrigado aos membros que estão conosco nessa jornada. Agradecer também ao Teams Ideas by Prosper e a GSUP Nexus, que são parceiras aqui do nosso canal e também nos ajudam muito na manutenção e em levar cada vez mais longe esse conteúdo dentro da engenharia, construção, gestão de projetos e outros temas. E eu espero vocês aqui mais uma vez na semana que vem para mais um episódio. Um grande abraço e até a próxima!